Hoje, na nossa aula de metodologias de investigação, vamos centrar-nos sobre a revisão da literatura. Eu tenho visto que tem havido alguma dificuldade nesta revisão da literatura e eu então resolvi fazer-vos aqui esta aula para dividir em duas partes. Vamos hoje dar esta primeira parte, que no fundo vai ao encontro daquilo que foi dado aqui nas aulas presenciais, mas concretizando mais, dadas algumas dúvidas que me tenham sido colocadas. Desde logo, abordando a questão do processo da revisão da literatura. E nós temos que ter em conta que existem estes três grandes exemplos de questões a colocar durante o processo da revisão da literatura. As questões ligadas às partes básicas, intermédias e avançadas. E com isto, o que é que nós podemos levantar-nos aqui? Lembram-se daqueles aspectos que eu vos falava, de colocarmos questões, que estas questões são precisas serem respondidas durante a nossa revisão de literatura. E como exemplo de questões básicas, temos algumas delas que eu vos deixo aqui, pelo menos estas 4, que investigação, que teorias estão associadas com o tópico de estudo. Lembrem-se das questões da teoria. Há sempre uma teoria que está relacionada com todo o vosso estudo que vocês estão a elaborar. Eu não posso fazer um estudo tipo A e abordar uma teoria tipo B, a não ser que essa teoria sirva para confrontar uma outra que é a minha principal. Ora, eu tenho que identificar qual é a teoria que eu vou trabalhar com maior ênfase e dar maior relevo ao longo do meu estudo, ok? E a partir daí, quais são as fontes para pesquisar este tópico? E essas fontes são, estas 3 grandes fontes, são os livros, os artigos e os relatórios, por exemplo. E lembrem-se da questão da relação entre os livros e os artigos. Um livro demora muito mais tempo a ser escrito do que um artigo, porque nós temos que ir necessariamente aos livros. É importante lermos toda a construção da teoria, está muitas vezes nos livros, o pensamento de determinado autor está muitas vezes nos livros, mas nós não podemos ignorar os artigos de hoje para trás, quer o artigo que até seja relevante focar, que seja do início do século XIX, quer de um artigo que saiu este ano, que sai no ano anterior. Nós temos que ter essa referência, nós temos que ter esse fio condutor dado pela leitura. Tenho que perceber que vocês leram de um princípio até ao momento atual e a partir daí conseguir construir todo o pensamento. Quais são as prioridades dos autores, dos investigadores nesta área? Nós temos que referenciar isso. Qual a história de desenvolvimento cronológico do tópico do problema? Outra questão a termos em conta. Isto são as questões básicas que se colocam quando nós estamos a elaborar um estudo. Depois devemos de ir ao encontro das questões chamadas intermédias, não é? Começamos a definir de que forma o tópico ou o problema foi definido. Quais as estruturas de referência para a pesquisa e discussão deste tópico? De que forma a teoria tem sido relacionada com a prática e com a investigação empírica? Que metodologias ou pressupostos metodológicos têm sido utilizados? Quais os conceitos-chave, variáveis ou fatores que já foram identificados? Quais os aspectos em que os investigadores concordam ou discordam neste tópico? Quais as lacunas de conhecimento da teoria ou da aplicação da metodologia neste tópico ou área? Todas estas questões nós já tínhamos visto que iam ser necessárias responder ao longo do nosso estudo. Claro que eu neste momento posso estar muito mais aqui ainda nestas questões básicas, é normal, não é? Sobretudo definir a teoria, e para definir a teoria se tem uma forma, eu tenho que ir ler sobre a teoria, eu tenho que ler sobre as teorias que estão associadas ao estudo que eu estou a elaborar. Se eu estou a elaborar um estudo dentro da área da comunicação, há muitas teorias que estão inerentes à área da comunicação. Eu tenho que conhecer quais são as teorias e a partir dali qual é a teoria que eu vou definir para trabalhar o meu estudo, para sustentar até o meu estudo. E a partir daí eu tenho que relacionar exatamente com esta questão que eu abordo aqui de uma forma transversal, o confronto dessa teoria com a prática, com o nosso caso empírico, com os tópicos que estão a ser desenvolvidos. E depois há questões que podem ser levantadas numa parte mais avançada,
que inconsciências, contradições existem no conhecimento sobre este tópico, que evidências faltam, são limitadas ou inconclusivas neste tópico, que abordagens alternativas existem para compreender o tópico. Lembram-se da questão de encontrar pelo menos um prós e um contras e a partir dali definirem e caracterizarem todo o vosso estudo sustentado nessa teoria, confronto e mostrar como é que esse confronto é feito pelos autores e depois nós na nossa escrita demonstrarmos qual é a linha de pesquisa e qual é a linha de pensamento dos autores que nós vamos seguir e nos orientar por aí. Lembra-se, esta questão é extremamente crucial. É muito importante nós fazermos uma revisão de literatura muito bem feita. É ela que sustenta o nosso trabalho, é ela que nos mostra a linha de condução do raciocínio do nosso trabalho, é ela que nos vai ajudar a elaborar a nossa parte empírica. Vocês têm-me falado muito das questões dos questionários. Eu também vou fazer um PowerPoint para vos colocar, de uma maneira a dar resposta